Se eu fosse voltar atrás hoje, se eu tivesse cansado hoje, né? Eu tô cansado, não quero empreender, o que eu vou fazer da minha vida? Uma das profissões que mais paga hoje nos Estados Unidos é vendedor, cara. O cara andar com o carro da empresa, combustível da empresa, limpinho, no ar-condicionado, e só ir lá e vender o trabalho. Mas uma coisa interessante, ó, se você é empresário aqui, pequeno, porte pequeno, comece a mudar algum conceito assim, ó. Por exemplo, eu já fui pequeno aqui também, eu achava que eu tinha que andar sujo, que a minha van tinha que andar de qualquer jeito, que eu era de qualquer jeito. Então, assim, hoje eu mudei o meu comportamento completamente e isso fez parte do meu crescimento. Então, a sua imagem, como você falou, vender a imagem é muito importante. Depois que eu percebi naquele primeiro ano que eu precisava mudar a minha imagem, de primeiro ano de empresa, o que eu fazia? Olha só, eu tinha hábitos que outras concorrentes não tinham. Por exemplo, a minha van sempre andava bem limpa. Eu lavava a minha van. Eu comecei a me vestir melhor. Eu comecei, quando eu visitava o cliente, eu passava um perfume antes de entrar na casa do cliente. Você lembra quando a gente conversou antes de estar sendo gravado que o cliente ele tem que sentir 4 ou até mais coisas nele para conseguir fechar uma venda com você? Primeiro, ele tem que ter uma apresentação legal. Então, a sua apresentação tem que ser legal. Sim. Você está entendendo? Outra coisa, você tem que ter um cheiro agradável. Você vai chegar lá na casa do cliente fedendo caatinga, irmão, de telhado, todo sujo. Eu já vendi muito trabalho assim, deu certo. Mas eu vendo muito mais bem vestido. Você tá entendendo? Você tem que ter também uma conversa legal. Escute primeiro, depois você fala. Tem cara que vai vender, técnicas de venda é muito importante. Sim. E depois você tem que ter um produto atrativo. Sim. Senão você não vende. Entendeu? Então existe... Outra coisa, pô, quero crescer. Comece agora a procurar pessoas maiores que você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente da América Podcast. Hoje estou aqui com o meu parceiro Wellington, que vai me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, que é empresário empreendedor. Você acha que nunca viu essas duas palavras juntas, né? Então hoje você vai ver o que é empreender de verdade e ter várias empresas. E aí, Wellington, o que nos espera hoje no podcast? O cara é grande, né? Então precisou de 2 para entrevistar ele. Pronto, ele resumiu o que vai ser o podcast aqui hoje. Valmir, seja muito bem-vindo. A gente está aqui com Valmir Pascoal, com CH, né? Com CH. Seja bem-vindo. Obrigado, é um privilégio estar aqui sendo entrevistado por 2 feras aí, né? Na verdade, não precisa de 2, não. Acho que eu estou até me tremendo agora, hein? Acho que é muita pressão no começo aqui. Mas obrigado pela oportunidade. Eu posso ter certeza que eu vou fazer o meu melhor, vou entregar tudo aquilo que vocês precisarem. Perfeito. Não, quem vai precisar, na verdade, é as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente estava aqui, eu até fiquei chateado de não estar gravando tudo, porque o que ele soltou de pérola aqui para você, que já é empreendedor ou que ainda quer começar e não sabe o que fazer, né, Wellington? Precisa ouvir esse cara. Esse podcast é para você. É sobre negócio, é sobre business, como fazer business principalmente aqui na América. Bora lá começar então? Bora pra cima. Quer começar a fazer uma pergunta pro homem aí? Vamos abrir a mente, né? Então começa aí. Começa extraindo alguma coisa dele aí, então. Meu querido, 13 anos de América e já é essa potência. Na verdade, vamos lá, vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Meu nome é Valmir, sou um homem muito feliz por tudo que Deus vem fazendo na minha vida. Sou cristão, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, né? E graças a Deus, ter suporte, primeiramente de Deus, depois da família, pode ter certeza que tudo dá certo, né? Uma das coisas que eu sou muito grato e muito feliz é poder, Wellington, saber que não só mim, mas qualquer pessoa, cara, que quiser realizar um sonho, é só se esforçar um pouquinho que dá certo. Ô, Valmir, mas por que tu acredita que as pessoas têm tanta dificuldade de começar? É porque as coisas não estão claras na mente delas? Na verdade, é um conjunto de fatores. Eu acho que começa... Na verdade, aqui nos Estados Unidos, Wellington, você que é uma pessoa que tem muito mais tempo que eu aqui, você sabe disso e eu vou te falar. Eu acho que muito é com quem você anda também, cara. Então, assim, depende com quem você está andando, o grupo que você está pertencendo. Então,
Eu sempre falo para vários amigos meus, tem 2 tipos de grupo aqui, olha só que legal. Tem o grupo das pessoas que são aquilo mesmo e vão te levar para baixo, e tem um grupo de pessoas que só de você estar junto, às vezes você nem tem tanta comunicação, você já tem vontade de ser alguém. Então, vou dar um exemplo, tem várias networks, confrarias, tem reuniões, tem vários empresários aí que ao tempo todo tá te dando insights de empreendedorismo, te dando caminhos para você crescer, para você seguir, e a pessoa ela só precisa estar junto, não precisa nada, só precisa estar participando. Aí ela vai crescer automaticamente. Eu tenho essa opinião também. Você escolher bem as mesas com que você se senta. E você está sempre procurando estar próximo às pessoas que você admira elas. Pessoas que você almeja chegar aonde elas estão, né? E fugir daquela corrida de ratos ali, de quem realmente não quer saber de nada. Porque a América, pelos meus anos que eu estou aqui, ela te proporciona tudo. Então você tem a escolha de escolher estar nas melhores mesas. Na verdade, mas a pergunta vem, tudo bem, mas como eu começo? Então vamos lá. Quantas vezes eu estava sem... Quantas mentorias eu paguei? Quantas vezes... Nem dinheiro eu tinha, meu irmão, para sequer estar lá. Quantas vezes eu bebi água da torneira porque eu não tinha dinheiro para comprar um refrigerante para... Você tá entendendo? Na hora do lanche lá, todo mundo saía para almoçar, o bonitão, sabe o que ia fazer? No banheiro. Bebia água, enchia a barriga e voltava e sentava lá. E lá tinha vários empresários lá dando palestra de business, falando como é que era. E você sabe o que eu fazia nos meus momentos que eu ficava sozinho, meu irmão? Principalmente no meu quarto? Em vez de ficar, vou falar rasgado, né? Ficar vendo pornografia, ficar assistindo jogo de futebol ou ficar vendo qualquer outra coisa, não. Eu ficava procurando estratégias de empreendedorismo, assistindo vídeo de pessoas ali, de como aprender, empreender, né, de uma forma fácil. Métodos de venda. Por exemplo, fazendo curso online. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Cara, tem tanto curso online de graça. Por exemplo, eu não sabia mexer com Excel, eu não sabia trabalhar com marketing digital, eu não sabia fazer técnicas de venda, tudo isso tem de graça. Então não tem desculpa. E para isso tudo isso tem técnica, né? Às vezes as pessoas acham que tem que ter dom para começar alguma coisa. Valmir, o Elton falou ali que você, 13 anos aqui na América, mas você já era empreendedor no Brasil, correto? Sim, eu empreendia no Brasil. Eu trabalhei em grandes construtoras no Brasil. Minha carreira profissional foi na construção civil. Eu trabalhei também para mim mesmo. Eu tinha uma empresa no Brasil. Não deu muito certo. Era iniciante, tinha 18 anos de idade. Então, assim, faltou muita estrutura. Já quebrei, já fali. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu já vim com uma cabeça totalmente transformada. É raro não existir um empreendedor que não tenha quebrado, né? Ou um empresário, alguma coisa quebrado alguma vez na vida. É raro. Faz isso aí parte faz parte do aprendizado do game, né? Exatamente. Eu corrigiria isso. Deu muito certo. Exatamente. Se não tivesse... Deu muito certo. Exatamente. Graças a Deus... Deu muito Se certo. não tivesse acontecido, né? Verdade Mas mesmo. faz parte. Então, o que te trouxe para os Estados Unidos? O que decidiu mudar para cá? Foi um acidente de percurso. Eu não tinha vontade de vir para os Estados Unidos, eu não tinha desejo. Eu sou do interior de São Paulo, então essa cultura de paulista vir para os Estados Unidos, vocês podem ver que não é uma cultura normal como de outros estados, como de Minas Gerais ou Espírito Santo, a galera, né, que tem... Parece que nasce já, tipo assim, ou você vai ser médico ou doutor, ou senão você vai para os Estados Unidos. O interior de São Paulo é cheio de possibilidades, tem faculdades muito boas lá. Então, assim, não foi um acidente de percurso que, na verdade, eu posso chamar como plano de Deus para minha vida. Então, foi um acidente onde Deus tinha traçado o meu caminho ali. Então, através de um cunhado... eu consegui chegar até aqui. Mas não almejava, não tinha esse desejo. Mas quando eu cheguei aqui, aí, meu irmão, eu vi um país maravilhoso e cheio de possibilidades como é os Estados Unidos. Eu só tenho que agradecer e louvar a Deus por esse país, porque aqui não tem como não dar certo, irmão. Não tem como não dar certo. Então é isso que nós vamos conversar aqui hoje, te perguntar, porque muita gente não dá certo. Mas deixa eu te falar, qual foi o teu primeiro empreendimento aqui? Quando chegou aqui,
fosse trabalhar para alguém ou já sim, foi sim, empreender? eu fui já? trabalhar para algumas pessoas diferentes, brasileiros aqui. Sou muito grato por todos eles. Todas as empresas que eu trabalhei, eu saí de cabeça erguida. Todos eles, mesmo eu sabendo que ele tinha menos sabedoria que eu na questão de empreendedorismo ou eles eram bons para trabalhar, mas como empreendedor eram pessoas menores do que eu, porém eu sempre respeitei, aprendi o máximo possível, então eu trabalhei primeiro para brasileiros. Depois de 1 ano e pouquinho, assim, menos de 2 anos, eu abri minha própria empresa. Hoje você está com quantas empresas abertas? Hoje eu tô com 5 empresas abertas. 5 empresas abertas. Exato. 13 anos de América. Exato. Aí você falou que, né, realmente eu concordo com você. Isso aqui é uma terra abençoada. Você vir para cá e não dar certo aqui, então você não vai dar certo em lugar nenhum. Eu imagino assim, né? Que a oportunidade aqui é muito mais fácil do que no Brasil. Eu não acredito em coisas fáceis, mas se a gente for classificar esses níveis, eu acredito que sim. Agora, o que você acredita? Qual que foi o teu diferencial? Empreender é algo que vem do DNA ou você acredita que é possível a pessoa estudar e aprender empreendedorismo? Sim, com certeza. Eu acredito que é a mesma coisa. Tem um jogador de futebol que nasceu jogando futebol, você fala que ele é um dom, e tem o cara que jogava mais ou menos, de tanto treinar ele ficou bom. Então, existem os dois caminhos. Então, não tem esse negócio, é um talento. Dá para ser desenvolvido se você também não tem esse talento. Às vezes não para ser um empreendedor de grande porte, mas de pequeno porte. E tudo é louvável. Cada um anda e cada um surfa na sua prancha. Tem gente que tem empresas pequenas que faturam muita grana. Tem gente que tem 5, 6, 10 empresas que só tem dor de cabeça. E tem gente que também não tem empresa e é muito bem sucedido. O importante é a pessoa ser feliz. A gente frisa muito essa questão, principalmente eu e meus amigos, assim, independente do que você faça, irmão, faça aquilo que você goste. Então, empreender não é para qualquer um, concorda? Plenamente. Empreender não é para qualquer um. Empreender é para aquela pessoa que realmente está disposta a pagar um grande preço, irmão. E você acha que é isso que impede as pessoas de empreenderem? Porque a oportunidade é para todo mundo. E a gente vê que tem pessoas para cá que... Eu conheço, já ouvi da boca de várias pessoas que... eu nunca vou ter uma empresa porque eu quero estabilidade. Ou seja, a pessoa está pensando em trabalhar, ganhar aquela hora e tá confortável com aquilo ali. Mas você acredita que é isso? Não é errado isso, tá? O problema é se a pessoa não quer empreender, quer trabalhar por hora e vive uma vida miserável. Eu acho que o problema de trabalhar por hora não é um problema, cara. Porque eu conheço pessoas que trabalham por hora e no começo da minha empresa, por exemplo, na primeira empresa, eu ia lá e prestar dinheiro do cara para pagar meus funcionários. E o cara ganhava por hora. Você tá entendendo? Não é uma vergonha isso. O cara ganhava ali 25, 30 dólares por hora e muitas das vezes eu falava, irmão, eu preciso de $1.000 para pagar meu funcionário. Começo de empresa. Porque empreender é isso. É você assumir risco. E não ter medo da realidade. Você tá entendendo? Agora, se a pessoa ela tem chance de empreender, ela tem que ir pro caminho certo. Porque empreender nos Estados Unidos eu não vou falar assim, uma montanha russa. É um foguete subindo. Se a pessoa não traça um caminho certo, ela vai afundar. Você tá entendendo? Certo. E para isso, cara, existem algumas dicas. Que aí, se você quiser saber, eu posso dar algumas dicas. Vamos lá? Era exatamente o que eu ia te perguntar. Qual que é a dica que você dá para uma pessoa que está sentado em cima da zona de conforto e tem medo de sair daquilo ali e começar a empreender? Então vamos lá. São dois horizontes diferentes. Primeira coisa, ela tem que tratar o medo dela. Porque se ela entrar com medo, ela vai perder o jogo. Né? Vou pegar um time de futebol de novo, né? O cara tá lá no banco de reserva. E aí o técnico chama ele e fala, agora você vai entrar. O cara entra se tremendo, não vai dar certo, concorda? Então, primeira coisa é tratar o medo. Depois é começar a empreender. Começou a empreender, tem que buscar conhecimento com as pessoas, tem que buscar sugestões e conhecimento com as pessoas que sabem fazer o negócio. Então, por exemplo, não é escutar fulano, cicrano ou pessoas que não sabem disso. Então,
uma das coisas que é muito importante, procura um contador bom. Procure um contador que vai realmente te respaldar. Eu indico a minha contadora, Leia. Olha aí. Então procura lá, galera. Procura a Priscila Bento aí, que é a patrocinadora desse podcast. Então, se você está assistindo esse podcast, que seja abençoada aí, ó. Amém. Né, pela Priscila aí, certo? Exatamente. Exatamente. Procura uma contadora boa que vai falar assim para você qual tipo de empresa que você tem que abrir. Porque se você abrir uma empresa errada, que tem vários tipos de empresa, LLC, S Corp, C Corp, enfim, tem vários tipos de empresa. Lá na frente vai te dar problema e vai te afundar. Segunda coisa, que eu acho que é uma das coisas bem interessantes, procura uma insurance company que ela vai te dar os caminhos certos. E também tem que ter conexão entre o seu contador e sua insurance company. Por quê? Se o seu contador não se comunica com o seu insurance company, o preço disso lá na frente vai custar muito caro. Nossa, essas dicas aí são... Então você tem que trabalhar primeiro com um contador bom. Primeiro você tem que saber o que você quer fazer. Pô, eu quero trabalhar na área de carpintaria, eu quero trabalhar com um telhado, eu quero abrir uma pizzaria, eu quero trabalhar com transporte, eu quero trabalhar com educação. Enfim, legal. O que é necessário para que o meu business fique redondo? Eu tenho que ter uma contadora boa, eu tenho que ter um insurance company bom e eu tenho que ter um advogado bom. Agora é uma outra questão também. Quantas pessoas aqui nos Estados Unidos que têm business há mais de 5 anos e não tem advogado? Concorda? Muitos. Eles não veem a importância disso até que precisa. Exatamente. Aí o que acontece? É tudo integrado. Então, se você tem um advogado bom, se você tem um contador bom e se você tem uma insurance company boa, vai fazer com que você não tenha surpresas financeiras lá na frente. Pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Mesmo que a empresa, independente do tamanho, ela precisa estar alinhada a essas três coisas. Tá, eu vou te dar três profissionais. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu comecei minha empresa. Eu fui alvo de uma auditoria do insurance company. E no começo eu tinha pouca instrução, eu não fui buscar ajuda, porque tinha medo e limitações. Isso todo mundo passa. Com medo de buscar ajuda. O que aconteceu? Eu fazia transferências pelo Zelle, certo? Ou no Brasil aí é o Pix. Aqui chama Zelle. E nessas transferências eu fazia para todo mundo. Então, tipo assim, a pessoa ia vender um negócio na porta da obra, eu fazia Zelle para ele. A pessoa, ou senão eu tinha que comprar alguma coisa, eu fazia Zelle. Ou tudo eu fazia Zelle. Para amigo, pô, a gente vai passar o final de semana, churrasco, faz um Zelle aí. Eu fazia o Zelle da conta da empresa. E às vezes, cara, era até engraçado, porque em vez de eu colocar o nome da pessoa, eu colocava o apelido. Então você imagina. Aí, na hora da auditoria, por exemplo, todo mundo que estava lá naquela transferência caiu como funcionário meu. E aí o que aconteceu? O meu payroll tava lá. Vocês vão até rir agora. Tava lá. Rodrigo Cabeção. Não sei o que tem. Zé da esquina. Sabe essas... O insurance company não quis saber. Falou, tudo empregado seu. E o que ele fez? Me dá uma declaração que não é seus empregados. Aí eu comecei a lutar. Né? Não, aí o que aconteceu? Só para resumir a história. Senão vai ficar a história muito longa. O meu insurance me multou. E ele colocou uma multa em cima de mim que cada $100, $17 era de multa através daquele caso. Sabe por quê? Ele colocou como ele fez uma investigação e viu que eu fazia roofing. Olha só. E falou, opa, é tudo funcionário do roofing, do que é o telhado. E que é uma das partes mais caras do seguro. Que é a parte mais cara do seguro. Ou seja... Pelo risco. $155 mil, irmão. Uau. Nossa. Chorei. Tive que pagar. Dividi em 3 pagamentos. 3 anos pagando. E teve aí que tá o seguro bom, que foi lá, brigou por mim, e lutou e conseguiu tirar isso daí. Mas foi um erro que eu cometi no começo. Que muita gente que tá assistindo aqui, que vai assistir, comete o mesmo erro, eu tenho certeza absoluta. Sim, verdade.
Sem instrução a gente afunda, irmão. Tem muita gente que não tem uma conta pessoal. É a conta do business e usa para tudo. Para tudo. Isso é um grande erro. É um grande erro. Uma outra coisa também. Eu não tinha cartão de crédito. Medo do Brasil, eu não usava cartão de crédito. E aqui, o que você precisa? Crédito. Crédito. Nome. Os bancos me mandando proposta e eu não usava. Eu tinha medo de cartão de crédito. Sem contar que ajuda no cash flow. Porque você precisa comprar o material, você passa no cartão, vai pagar daqui 30 dias. Home Depot, por exemplo, eu não assinava o ProEx. Tinha medo. Não sei lá. Além de ter desconto, tem cashback. Tem cashback. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, eu comecei... Você só vai começar a aprender essas coisas se você começar a andar com pessoas que mexem o molho, cara. Senão você não vai conseguir. E pessoas de mente aberta para poder ensinar. Exatamente. Também, né? Gente que gosta ali de estar mostrando o caminho certo pra gente. E é isso que a gente precisa na nossa comunidade. De mais pessoas como você está falando aqui hoje. Eu vejo que isso é... Falta de informação. Eu tiro por mim. Eu estou aqui já há 11 anos também. E muitas das coisas que eu não alcancei ainda foi por informações tardias. Por não ter informações de várias situações, né? Inclusive de legalização, de tudo isso que a gente acaba não tendo assim, uma espontaneidade das pessoas em quererem. Por isso que hoje, né, inclusive o nosso evento que a gente está fazendo, é uma das propostas nossa, é isso. É levar informação para as pessoas que não sabem por onde começar, por onde dar o primeiro passo. E isso que você está fazendo aí para nós, essas dicas, você que está assistindo a gente aí, eu sugiro, volta esse vídeo, presta muita atenção. Se está fazendo errado, começa a seguir. Eu vou aproveitar... Porque hoje você está com 5 empresas aqui, né? 5 empresas. Eu vou aproveitar um gatilho aqui, aproveitando para dar mais moral ainda para sua contadora. Eu via que todo final de ano, os meus amigos empresários trocavam de carro e sempre com a frota nova. E eu sempre com carro velho, velho. A cabeça minha era o seguinte, como esses caras conseguem trocar de carro, velho? Todo final do ano, frota nova. Procurei um amigo meu, um grande empresário aqui, fui lá e perguntei pra ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí que tá você andar com pessoas boas ou seja descarado, vai lá e pergunta mesmo, né? Como que você consegue trocar sua frota todo final do ano? Ele falou assim, todo ano, no final do ano, eu compro esses carros para declarar o meu táxi. Isso abate no meu imposto, isso é legal, favorece a minha empresa. E outra, eu tô sempre com a frota nova. Eu não tô gastando com mecânico. Tô jogando contra mim agora, né? Eu não tô gastando com mecânico. Eu tô sempre com carro apresentável pro cliente. Isso mostra empoderamento. Eu falei, meu Deus do céu, faz 11 anos que eu faço errado. Você tá entendendo? Ou seja, procura um contador, cara, que vai te dar insights que vão te levar à prosperidade. Procura uma insurance company que vai te manter, informado. Vou te dar um outro exemplo, cara. Todo mundo aqui, conhece o Rony Jabor. Conhecidíssimo. Todo mundo sabe que ele dá curso da Oxa. E tem muitas empresas aqui que trabalham sem curso da Oxa. É verdade. Eles que não sabem o tamanho do risco que eles estão correndo. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Depois que a Oxa pega, o cara chora. Aí ele gastou lá $16 mil de multa ou mais. Poderia ter resolvido com $200. Poderia ter resolvido com $200 e pegado aquele dinheiro, investido tudo em marketing e pegado explodir essa Meta, Google Ads, Meta Ads, enfim, tem um monte de plataforma dependendo do problema, é cadeia. Exatamente. Não é nem a multa, é a cadeia. Exatamente. Tem pessoas que morrem na obra sem esse curso, acabou a vida do patrão. Wellington, eu tô vendo agora, cara, que o mercado está cada vez mais competitivo e mais agressivo. As pessoas que não buscam trabalhar certo, a vida é curta. Eu tenho vários amigos meus, cara, que já abriram empresa e já fecharam empresa. Abriram empresa e fecharam empresa. As pessoas que buscam trabalhar certo, elas crescem mais devagar. Sim. Mas cresce sólido.
Com certeza. Então, eu pago um pouco mais caro na minha contadora. Eu pago mais caro no meu insurance company. Eu pago mais caro para manter os meus funcionários tudo com curso da OSHA. Eu pago mais caro para ter um advogado que trabalha para mim. Eu pago por isso. Só que eu estou respaldado. Você está entendendo? Você está mais tranquilo. Exatamente. Tem paz. E a paz não tem preço. Exatamente. Pergunta. Manda. A gente tem alguns exemplos de pessoas, de empresários aqui em Massachusetts, que cresceram muito sem dominar o nicho que ele trabalha. Acontece. Você acha que é sorte? Você acha que foi capacidade? Ou você acha que é extremamente importante você dominar aquele empreendimento que você está investindo para você ter sucesso? Ótima pergunta. Eu me coloco nessa pergunta também porque eu tenho empresas em nichos diferentes. Então, assim, eu tenho a Gorilla Auto Repair, Detail, Rental Car, Towing, enfim. A Gorilla é grandíssima. E eu não sou mecânico. Pessoal, é uma empresa dele, mas que tem vários braços. Ela tá? ramifica. Então, assim... Uma das empresas, né? É uma E delas. eu não sou mecânico. Você tá entendendo? Mas como que você consegue? Depois que você aprende o arroz e feijão ali, que é a base, que é ter controle financeiro. Vamos voltar lá. Ter um contador bom, saber a empresa que você abre certinho, ter estratégia de marketing, que é uma coisa também que eu me especializei bastante. Eu acho que também aí a gente poderia colocar nesse item número 4 aí, que a gente falou então do contador, falamos do insurance company, falamos também do advogado bom. Então vamos colocar um operador de marketing, né? Não estou falando agência de ficar fazendo figurinha, não. Estou falando alguém com estratégia de marketing, que é muito importante, né? Que eu acredito que é o seu forte, né? Cara, se você conseguir fazer esses quatro itens que eu falei? 4 itens. Trabalhar certinho, você pode abrir a empresa que você quiser. Vai dar certo. Já pegando o gancho do Wellington aqui, o que ele falou ali, né? Você acredita que tem um ponto base de fazer qualquer coisa dar certo é você saber gerir as empresas. Exatamente. Vamos lá, eu vou só... Saber analisar, né, esses 4 itens, principalmente, para começar e saber gerar. Porque a gente sabe que você não precisa ser um bom mecânico, mas você tem que saber contratar um bom mecânico. Exatamente. Mas vamos lá, então. A gente conhece vários carpinteiros aqui que são carpinteiros assim que você fala... Vou dar um exemplo. Carpinteiro que faz escada. É qualquer carpinteiro que faz? Não. Carpinteiro que faz escada redonda. Pouquíssimos. Você tá entendendo? Eles são donos de empresa? Nem Não, todos. Nem todos. Concorda? Não, o dono mesmo nem trabalha mais às vezes, né? Exato. Isso ajuda muito. Se você tem um talento, se você é um profissional em qualquer área, pode ser na área da estética, você é um cabeleireiro, um barbeiro, se você faz cílios, se você trabalha na área de transporte, um motorista bom, quer comprar sua van e começar. Independente da área que você trabalha, e você domina aquilo ali. Se você abrir um business, a chance de dar certo é muito grande. Porém, tem esses 4 itens que eu falei. Mas tem uma coisa que eu vejo nisso aí, ó. Quando a pessoa é muito boa em algo, a pessoa não consegue ir para o lado empreendedor e não consegue empresariar algo. Por quê? Na verdade, não é que ela não consegue. Na verdade, é que ela se acomoda com o... Porque a pessoa muito boa, ela é cara. Concorda? A pessoa que ela é boa, ela é cara. Um carpinteiro bom, hoje, ele tem o valor dele. Eu tenho outra teoria. E eu acho que ele se acomoda, não? O cara, quando ele é muito bom, ele é muito exigente. Também. Então ele não consegue sair daquilo ali. Ele coloca um cara para ajudar ele, mas ele fica o tempo todo vendo se o cara tá Não consegue fazendo delegar. do jeito que ele faz. Exatamente, também. Faz E sentido. para o cara chegar ao ponto de ter alguém que ele ensinou no mesmo nível dele, isso demora muitos anos. E aí o cara tem que realmente let it go, entendeu? Ele tem que realmente deixar o cara trabalhar. Exato. Eu também super concordo. Você foi muito bom sempre em empresariar, em empreender, ou você tem alguma especialização que você é bom naquilo? Quando no Brasil eu trabalhava como técnico de segurança do trabalho, técnico de sustentabilidade
e de qualidade. Então, eu aprendi toda essa questão de organização de canteiro de obra até a entrega do produto final. Então, assim, liderança... Isso te ajudou bastante, me ajudou né, bastante quando eu vim pra cá. Só que quando eu vim pra cá, eu fui pro telhado. Então, eu trabalhei com roofing. Eu era, né, que a gente fala roofeiro aqui, né? Nossa. Que é o telhadista. E aí eu trabalhei muitos anos com isso. E onde eu me especializei, eu me tornei um bom profissional. Um cara bom também pra siding. Se tornei um cara bom pra siding também. Depois eu aprendi carpintaria e aí foi. Entendeu? Mas eu tenho essas habilidades aí. Pois então, você, por exemplo, você trabalhou muito tempo na área de steel frame, drywall. Você mesmo poderia responder isso. Como é que hoje você é empresário? Como é que você saiu, então, dessa parte digamos, da mão de obra, de estar lá executando, como você mesmo falou que era perfeccionista no que fazia. Como é que tu hoje consegue delegar? Tem o dia do chega. Não quero mais. A partir de hoje... Mas até eu chegar no chega, eu fiz muita gente ficar rica. Por quê? Porque eu vestia a camisa, ia pra cima, delegava com perfeição, era perfeccionista, fazia tudo com excelência. E eu ali, na zona de conforto. Até que um dia eu vi, um dos meus ex-patrão tava gigante, eu coloquei ele naquele lugar, falei assim, agora é minha vez, chega. Eu não quero mais um cheque semanal. Aí foi assumir os riscos, né? Vários desafios, né? É um tombo, levanta. Outro tombo, levanta. Cai de novo, levanta. Aí você vai ver que a vida do patrão não era tão boa assim, tá? Não, mas pra quem tá começando. Mas, aconselho, é libertador. Fala uma palavra interessante. Você é empreendedor pelo dinheiro ou pela liberdade? Os dois. Cara, você não tem liberdade se você não tiver dinheiro. Ô, louco, irmão. Né? Como assim? Claro. Vou te falar. Cara, ter dinheiro é bom demais, irmão. Certo? Dinheiro te traz liberdade. O dinheiro bem administrado. Liberdade, tranquilidade, paz. Você tá entendendo? Porque... mas... o dinheiro, você tá fazendo o dinheiro como seu Deus Mamon aí, né? Não é isso não, cara. O dinheiro, ele tem que ser um alvo, ele tem que ser um target seu. Porque senão você não tem por que levantar, ou por que agradecer, ou por que... Então, assim, não que você tem que ser um cara idólatra do dinheiro, um cara... Assim, eu falo, você tem que ter, por exemplo, primeiro, Deus, minha família, entendeu? Meu trabalho e o dinheiro. É uma escala. Então, assim, eu trabalho hoje, eu empreendo hoje para ter liberdade. E tem a parte também que você está abençoando muitas famílias. Claro. Entendeu? Hoje são mais de 40 pessoas aí debaixo da nossa administração. Eu penso muito nisso. Tipo assim, quanto mais eu cresço, mais famílias eu estou abençoando. Exato. Projetos sociais. Exato. Igrejas. Você vê uma pessoa em dificuldade. Às vezes até de alimentação. Claro. Se você não tem dinheiro, você não consegue abençoar aquela pessoa. Agora, se você tem dinheiro, cara... E você não é um amante do dinheiro. A coisa mais você faz aquilo com todo prazer. A coisa mais triste que tem, Wagner, é você conversar com uma pessoa que ela não tem estímulo nenhum, cara. Você já tentou? Você já teve essa experiência? Você que tem hoje um podcast que fala, né, da vida inteligente na América. Você que é um cara pra frente, né? O Wellington que é um cara pra frente. Você já imagina se a gente coloca uma pessoa aqui que ela não tem ânimo de viver, cara? É ruim demais. E tem demais. Só que aí é o que tá? Eu tive o prazer também de ter pessoas que não tinham prazer em viver e começaram a ter. Quando você é luz, irmão, não tem treva que te apaga. E luz acende, irmão. Você tá entendendo? E tem muita gente aqui nos Estados Unidos que tá sem vontade nenhuma de viver. E tem muita gente aqui nos Estados Unidos que tinha um talento maravilhoso, principalmente no Brasil. Quantas pessoas que veio do Brasil para cá que trabalhavam com contabilidade? Quantas pessoas que veio do Brasil para cá que trabalhava como advogado? Quantas pessoas que veio do Brasil para cá que trabalhava como, vamos colocar, estética, que era cabeleireira, e parou? E entrou num outro ramo de atividade e travou. Dali não conseguiu mais sair. Estagnou, né?
Ah, é porque eu não tenho documento. É porque, cara, meu status não tá legal. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu irmão. Para com essa ideia. Paulo Vieira fala, deixa de historinha. Deixa de... Pelo amor de Deus. Procure alguém que te abra as portas, cara. Você não vai fazer... Você tá entendendo? Que vai dar certo. O que acontece é exatamente isso. As pessoas se agarrarem nessa desculpa. Procurar uma desculpa, um culpado para elas não fazerem. E tudo isso a gente sabe que é falta de ânimo mesmo, de a pessoa querer lá, eu vou assumir os riscos principalmente, né? Independente, a gente está falando de empreendedorismo aqui, mas uma pessoa que trabalha para alguém, ela também está às vezes estagnada. Ela pode estar produzindo mais, se aperfeiçoando mais para aumentar o seu salário dentro da empresa. Se ela quer trabalhar para alguém, tá tudo certo, pode trabalhar a vida inteira. Mas ela não pode parar de crescer, ela não pode simplesmente deitar na corda ali, bate cartão às 8, sai às 6, aquele tipo de coisa. Eu penso dessa forma, né? Eu acredito que a pessoa tem que ter essa ambição, não ganância, mas ambição de sempre querer. Wagner, eu vou dar um conselho. Eu acredito que você tem um público feminino também que assiste você, né? Certo. Então vamos lá. Você que trabalha hoje em qualquer ramo que você esteja trabalhando, pode ser numa pizzaria, pode ser de house cleaner, helper, driver, o que for, tá? E você sabe que você pode ir muito mais. Cara, tem cursos online que você pode estar fazendo, que te dá certificação. Sim. Tem cursos de estética que você pode estudar à noite. Eu nem vou entrar no inglês, que eu acho que o inglês deveria ser uma regra. Você falar inglês deveria ser uma regra. Aqui, você quer vir para os Estados Unidos? Sim, então você tem que falar inglês, irmão. Para destravar. Então, assim, tem muita gente que pode começar pequenininho. Eu vou contar a história da minha esposa agora, eu vou puxar o saco dela. A gente começou numa salinha menor que o seu estúdio, irmão. E hoje o spa dela é um dos maiores do norte. Você tá entendendo? Então, assim, escutou as pessoas que levavam ela para baixo? Você lembra dos 2 grupos que eu falei no começo? Tinha galera que falava assim, não vai dar certo, não faz, para com isso. Ah, você não pode, você não consegue pegar essa certificação. Não, larga a mão disso, você não vai ter dinheiro para pagar. E aí, cara, a gente não escutou ninguém. A gente procurou aquelas pessoas que acho que era 1 ou 2, ou às vezes nem aquela pessoa. A gente ia na igreja lá, parece que o Espírito Santo falava assim, vai e faz que vai dar certo. E a gente ia na contramão, isso aí na contramão do mundo, por isso que deu certo, irmão. Nunca ouça conselhos de quem nunca construiu nada. Exato. Super concordo. Entendeu? Acho que todo mundo tem que ter mentores, um para cada área da vida, entendeu? Mas pessoas com propriedade e autoridade no assunto. Posso vender meu peixe agora? Com certeza. Então, vamos lá. Fala dos teus business. Inclusive, eu ia te perguntar por que tanta variedade de business, né? de negócio diferente. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas falam, eu tenho vários business, mas um business tem a ver com o outro. Eu procuro trabalhar tudo num ecossistema parecido. Exato. Super mas eu tô vendo que o teu tem áreas totalmente diferentes. Isso, vamos lá. Então, comecei com a construção, VP Construction é o meu carro-chefe, eu comecei com ela. Depois, por hobby, eu montei a empresa de towing, que é de guincho. E aí depois, por deficiência em mecânico, sofrendo com mecânico, montei a mecânica. E depois foi o Ditel. Nisso a gente começou a abrir uma empresa de rental car também, de aluguel de carros. E aí... Porém, a gente usou a mesma ramificação do grupo Gorila ali. Vai ter uma outra empresa que vai estar sendo inaugurada dia 4. É surpresa, não quero falar ainda. Que vai ser inaugurada dia 4 também. Legal. Aí minha esposa tem o spa, que é o Brazilian Beauty Spa, no norte de Boston. E nós temos uma fábrica de cosméticos. Então, vendendo meu peixe agora, dando um insight para você que está nos assistindo aí. Então vamos supor que a pessoa ela aluga uma sala para fazer um procedimento estético, certo? Essa pessoa ela aluga uma sala para fazer um procedimento estético lá, independente se é fazer cílios, sobrancelha, limpeza de pele ou laser, o que for. Ela tem que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para agregar no meu business? Você está entendendo? O que eu posso fazer paralelamente que está trabalhando sem eu fazer praticamente quase nada? Porque não adianta, eu quero fazer cílios, sobrancelha, limpeza de pele, laser. Tudo bem, você é capaz para isso, né? Inclusive a minha esposa faz tudo isso e faz muito bem. Mas
O que você pode ter dentro do seu ambiente que possa estar gerando receita para você e ganhando dinheiro? É isso que você tem que pensar. Eu vou te dar um exemplo. Você pode estar vendendo produtos dentro da sua empresa. E produtos que você venda dentro da sua empresa vai fazer com que você consiga pagar contas que tira o seu dinheiro. Então, por exemplo, você que é esteticista agora, ou você que tem seu spa, ou você que é barbeiro, o que for, eu tenho uma fábrica de produtos naturais que você pode ou montar a sua marca e se tornar uma grande potência em vendas, como Private Label e White Label, ou você pode revender os nossos produtos. Então, por exemplo, você imagina aquela pessoa que ela faz lash, que é o cílios, lash, né? Ou faz sobrancelha. Ela tem uma estante lá vendendo produto. A cliente entra, ela vai comprar o produto que está lá. Aquele produto lá está gerando receita para ela. No final do mês, ela faturou lá, vamos colocar de 500 a $1.000, já dá para pagar o aluguel da sala dela, dá para pagar a internet dela, dá para pagar, vamos colocar aí o seguro do carro dela, repor material. Então, isso sim é agregar valor no business. Maravilha, cara. Entendeu? E aumentar a receita. Aumentar a receita. Eu trabalho na construção civil. O que eu posso fazer para agregar no meu business? Olha só que interessante também. Então, vamos supor, a pessoa ela trabalha na construção civil. Independente, você tem que primeiro saber qual é o ramo de atividade que você trabalha. Então, dá um exemplo para mim aí, Wellington. Drywall. A pessoa que trabalha com drywall, o porquê não se especializar também em metal frame? Concorda? Pintura. Que vem logo Pintura. depois. Entendeu? Ela começa a aumentar o leque dela. Por que não aprender a fazer um finish carpentry? Agora eu vou falar uma coisa que é melhor ainda. A pessoa que ela faz drywall, ou se não, vou mudar. A pessoa que ela trabalha com framing. Por que não você fazer uma parceria com uma empresa de insulation e você ganha comissão nas vendas? Interessante. Você É um tá produto entendendo? que a pessoa vai ter para vender lá. É um produto. É isso, cara. Hoje, eu posso ter mais de 100 empresas que eu represento. Eu não preciso trabalhar na empresa. Eu tenho que ter parceria. E parceria boa. Então, por exemplo, eu sei que ele faz drywall. Você tá entendendo? Eu entrei naquele projeto ali. Eu tô fazendo framing. Eu falo assim, Wellington, como eu já entrei, eu posso agora entrar com mais atividades nesse projeto. Você tem interesse em trabalhar comigo nesse projeto? Entendeu? E aí a gente tenta vender também o drywall para aquele cliente. Tenta vender insulation para aquele cliente. Tenta vender o finish carpentry para aquele cliente. Você começa a aumentar seu business. Você começa a agregar valor. Eu tenho uma política que eu trago comigo já há alguns anos, que é a seguinte política. Quem divide, multiplica. Exato. Eu faço parceria com qualquer pessoa desde que essa pessoa tenha os mesmos princípios e valores que eu. Se é uma pessoa que vai vir para agregar valor, eu faço parceria com ele. Divisão de lucro, todo mundo sai feliz. Interessante. Em relação a agregar valor e produtos, eu vejo assim, vamos falar de business aqui. Você está 13 anos aqui e está explodindo. Todo negócio que você está fazendo, graças a Deus, né? Pelo que você está falando para nós aí, tá indo de vento em pouco. E tem pessoas que também, com menos tempo, também conseguem um grande sucesso numa empresa. Eu tenho alguns amigos aí que chegaram aqui há 3 anos e já estão com o negócio explodindo. Claro. Só que também tem gente aqui que está nos Estados Unidos já há 30, quase 40 anos e com o mesmo negócio, a mesma empresa lá pequenininha de pintura, a mesma coisa. O que faltou, você acredita? Agregar valor nisso, mais ambição? O que estagna essas ambição, pessoas? 100% ambição, cara. Ambição de querer ser grande. Mas tá vou te falar, eu sou a favor do pequenininho também. Tem que existir esse ecossistema. Se todo mundo fosse grande, irmão, isso aqui tem que ter o pequeno, tem que ter o grande, tem que ter o médio, entendeu? E tem que ter o que não quer nada. E tem o que ter também, que é um ecossistema, isso daí é uma cadeia que tem que existir. Sim. Senão, entendeu? Então é tudo louvável. Você que tem uma empresa pequena, o importante... Qual que é o problema de empresa pequena às vezes? É que às vezes o dono da empresa ele está sobrecarregado porque ele tem que ser
O cara que trabalha e o cara que cuida do paperwork, que é do documentação, o cara que dá a estimativa, o cara que visita cliente. Então você olha pros caras, cara, o olho já tá até aqui, né? Na nuca, atrás da orelha. O cara tá cansado. Você não pode chamar isso de empresa. Você tem que chamar de eu-presa. Exatamente. Entendeu? Então, é uma empresa de um homem só. a diferença Faz das tudo. pequenas empresas aqui nos Estados Unidos é que o cara, ele tem que, tipo assim, ele tem que fazer todas as atividades da empresa. Mas você sabe que isso aí entra muito na parte da escassez? Sim. Eu também acredito. Também. Cara, tem muita gente que, tipo assim, demorou muito para chegar ali e ele acha que quem tá chegando agora não merece um salário de 25, 30 dólares a hora porque ele demorou 10 anos para chegar nesse salário. Então, automaticamente, cara, ele fica preso ali na escassez, entendeu? Então, ele não Eu acho cresce. que não existe trabalho que não possa se ensinar. Sim. Talvez demore para você conseguir ensinar alguém, mas, por exemplo, eu não tenho eu sou artesão, esse trabalho que eu faço é só eu que faço, é uma técnica milenar, tudo bem. Mas você pode ensinar alguém a ser sua secretária, irmão. Você pode ensinar alguém a pegar serviço para você. Então não tem desculpa para não crescer. Eu tenho um cara que entrou no meu programa de desenvolvimento que eu tenho. Você não sabe, né? Mas é um programa que a gente, quando faz o Summit Evolution, a gente lança lá. E ele trabalha com Venetian Plaster. Cara, é muito bom. Ele faz cada obra, assim, sensacional. Só que ele é limitado. E eu já conversei com ele várias vezes e o problema dele é o seguinte: Wagner, eu não consigo delegar. Às vezes eu pego alguém para ensinar, para me ajudar, mas eu não confio que a pessoa vai entregar o mesmo trabalho que eu... Foi o que eu falei mais cedo. E assim, ó, faz tempo que a gente vem conversando, hoje a gente conversa bastante, mas ele ainda está com a cabeça travada nisso. Ou seja, então, o trabalho dele, a empresa dele, vamos dizer assim, depende 100% das horas que ele produz. E é limitado, né? Concordo, às vezes, porque ele pode ser um artesão, um artista plástico nessa atividade. De verdade ele Você é. concorda? Mas a empresa não se resume só em executar trabalho. Não é só lá. A empresa, ela pode crescer no background. Ela pode crescer atrás dele. Ele faz o Venetian Plaster. Geralmente o Venetian Plaster entra depois de drywall. Por que ele não pega o drywall? Não é porque ele não põe pessoas para vender, Para cara. vender também. O que está acontecendo, que ele está conseguindo, porque os trabalhos dele são muito bons, é agregar mais valor na hora dele, mas ele se limita a isso. Ou seja, a expansão dele não está sendo exponencial. Por quê? Porque tudo depende da mão de obra dele. Aí, por exemplo, hoje ele cobra, sei lá, $45 o square feet do Venetian Plaster. Amanhã depois vai estar cobrando 47, 48, 50. Ele não vai conseguir, tipo assim, vou colocar 3 caras aqui que eu vou ensinar e ao invés de daí eu pago a $25 a hora cada um, por exemplo, e cobra $50 e ele acaba ganhando o dobro em cima deles. Mas por quê? Porque ele não tem o que ele falou para mim foi o seguinte: eu não consigo confiar no trabalho de outras pessoas. Mas essa profissão aí também ela é raríssima. Eu já tive que trazer gente da Califórnia para fazer trabalho em Na Europa Martha's tem Vineyard. muito, né? Agora eu quero usar um gancho interessante que a gente falou sobre vender, né? Se eu fosse voltar atrás hoje, se eu tivesse cansado hoje, né? Eu tô cansado, não quero empreender, o que eu vou fazer da minha vida? Uma das profissões que mais paga hoje nos Estados Unidos é vendedor, cara. O cara andar com o carro da empresa, combustível da empresa, limpinho, no ar-condicionado, e só ir lá e vender o trabalho. E não tem um teto. E o lead da empresa também. É limitado. Eu vou contar uma. Eu tenho um vendedor meu na área da construção civil que o cara tá arrebentando. Tô falando de faturamento de mais de $300 mil por ano. Você acredita nisso que eu tô te falando? Acredito. Eu super acredito. Sabe por quê? Ele ganha uma porcentagem X por os trabalhos que ele traz pra mim. Você tá entendendo? Esse cara, ele pegou a manha da coisa, ele pegou uma veia boa e ele conseguiu um cliente grande. Então, todo o trabalho que ele me traz, que eu executo, a porcentagem dele já está dentro do meu profit ali, do budget ali, do balance do projeto. Já está tudo descontadinho, bonitinho. E aí, independente, meu irmão, se eu vou acabar o projeto nele, a comissão dele está na mão dele. E é um pagamento que a gente faz agradecido, né? Agradecido. Imagina. Então, hoje, cara, ser vendedor no ramo da construção, no ramo de estética, vendas. Cara,
Isso eu tenho que concordar contigo, porque a minha vida inteira eu fui vendedor. No Brasil vendi carro, vendi planos para empresas de celular e várias outras coisas. E se você analisar, a gente às vezes... quando a gente fala de vendedor, as pessoas acabam prostituindo muito isso e denegrindo essa profissão. Por quê? A gente lembra o quê? Daqueles vendedores chatos que vendiam o livro de porta em porta, que ficavam batendo, insistindo, né? O tal do vendedor que vende até avião pegando fogo. Mas a venda não é só isso. Quem que consegue viver sem vendas? Empresa em toda que não parte. Vende, fale, cara. A semana passada eu fui convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo, vendas para uma amiga, inclusive ela tem uma mentoria sobre estética, sobre spa. Ela tem um spa da Majestic Day Spa, é uma amiga minha. Ela me convidou para ela fazer essa palestra para ela sobre isso. E eu estava falando com eles. Por exemplo, assim, até você, quando vai convidar a tua esposa para ir jantar, ou ela, vice-versa, ela está te vendendo algo. Não é uma troca de dinheiro, mas é uma troca de persuasão. Né? Isso aí. Agora, a gente está falando do negócio sem dinheiro. Agora, por exemplo, o dono da Amazon, se vender alguma coisa, ele teria hoje a maior empresa do mundo? Não teria. A Apple, tudo isso. Ou seja, tudo inclui venda. Um médico, ele não vive sem vender. Um advogado, tudo tem a venda. Mas quando você fala, você falou assim, de grande oportunidade, que você foi cirúrgico, que você falou aqui, nos Estados Unidos está na venda, mas não é só nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Exato. Eu acredito que a venda ela abre porta em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo. O pessoal do Busy Group lá eu vi Tá contratando vendedor? 12 vendedores. 12 vendedores. Vamos lá. Como que funciona um vendedor de construção civil, tá? Quer saber? Claro. Eu posso falar de vendedor da construção civil? Ou dos ramos que eu trabalho? Não, fala tudo. Vamos lá. Vendedor do ramo tá contratando? Vendedor, então, sempre terá nas minhas empresas vagas para vendedores. Olha, então. Se você é vendedor, pode me procurar que eu vou te empregar. Entendeu? Quanto mais eu vendo, mais eu faturo. Quanto mais eu vendo, mais eu emprego. Quanto mais eu vendo, mais eu cresço. Então vamos lá. Pensa o seguinte: vendedor da construção civil para empresas de médio a grande porte. Empresas pequenas têm um processo de marketing que tem que ser feito primeiro, que eu posso também dar uns insights aqui. Entendeu? Vamos começar do pequeno porte e a gente vai crescendo? Claro. Empresas de pequeno porte. Então a gente falou lá, você lembra dos 4 pilares? Lá, um dos pilares que é uma empresa de marketing. Então você tem que... Marketing não é figurinha no Facebook, Instagram, essas coisas. Marketing, ele tem vários tipos de marketing. Eu consegui os meus primeiros clientes aqui entregando cartão no Home Depot. Eu ia na frente do Home Depot, eu só fazia roofing, siding e deck. Eu procurava o General Contractor, eu não era General Contractor na época, eu ia entregando cartão. Tum. Eu via o carro, General Contractor ia lá, tum. Principalmente americano. Tum. Entregava, eu faço roofing, eu faço deck, entregava nos Home Depots. Ou se não, ficava na frente da Leasing, que antigamente era Harvey. Ou se não, ficava na frente de uma Lumberyard, que nem a National Lumber. E ficava lá entregando meu cartão. Foi assim que eu captei os meus primeiros leads. Depois, eu tive uma boa calibragem com o operador de marketing na questão do meu Google, do meu Meta Ads, que é o Facebook e Instagram. E aí começa a captar leads. Então, o pequeno empreendedor vai começar por aí. Tem muitos que começam através das plataformas de trabalho, como TumbTech, Indieslist, Home Advisor. Tem um monte aí, né? Acho que juntaram agora. Nextdoor. Tem várias plataformas de leads uma aí. Uma outra começa com I, esqueci. Uma logo vermelha. Que eu não trabalho com elas assim mais. Eu foco mais nas outras atividades. Mas, enfim, o pequeno empreendedor, ele também tem a venda direta, que é visitando canteira de obra, igual no Brasil. No Brasil não é assim? Sim. Aqui também. Você vê uma obra lá, vai lá e entrega seu cartão. Qual que é o problema de você parar seu carro e entregar seu cartão? Nenhum. Quantos trabalhos bons eu captei assim? Então, o pequeno empreendedor, ele começa desse jeito, que dá muito certo. Investimento muito pouco, quase zero. Vai depender só dele chegar lá e apresentar. O vendedor ou o dono da empresa, né? Então, assim, ele tem que ir lá e apresentar o cartão dele. Qual que é a dificuldade disso, Wagner? Nenhuma, né? Nenhuma. Tranquilo. Ele tá chegando lá, você tem uma obra lá, eu falo lá, oi, tudo bem? Eu trabalho com framing. Eu não sei se você já tem uma empresa que vai trabalhar para você, mas se eu puder te dar o preço desse trabalho, eu poderia ter os planos, os desenhos para mim te dar um preço nesse trabalho? Por mais que o cara tenha velho, ele vai te dar a chance.
de te dar o Uma preço. segunda opinião. Ele vai querer a segunda opinião. Vai. Você tá entendendo? Mesma coisa, o cara que trabalha com insulation, o cara que trabalha com drywall, ele passa na obra, tá começando a construir a casa, ele para lá, ó, eu trabalho com plastering, com drywall, eu posso ter a oportunidade de te dar um preço? Eu tenho certeza que ele vai conseguir. E tem aquela situação também que geralmente o cara tá tão acostumado a trabalhar com aquele cara ali que o cara acaba deixando ele meio de lado e ele vai cansando daquele negócio de liga, o cara não atende, liga, o cara não atende. Aí você aparece ali no momento que ele tá de saco cheio, é a hora que ele te dá a oportunidade de você entrar. Exatamente. Aí você faz com excelência, acabou, o outro tá fora, você entrou. Agora, Acontece muito eu vou aqui. falar do vendedor de médio a grande, de médio a grande porte. Normalmente, as empresas de médio a grande porte, igual a minha empresa, por exemplo, tem várias empresas aí, ele já tem uma captação de lead que já chega para ele. Ele só precisa de alguém para ir lá e apresentar o trabalho. É mais fácil do que você imagina, irmão. Você tá entendendo? Você só precisa falar inglês, né? É um dos requisitos. Você tem que falar inglês e você vai ter um treinamento pela empresa. Então, se você vai trabalhar numa empresa de médio a grande porte, ele já tem os caminhos de captação de lead. Você não precisa ficar batendo de porta em porta, não. Também bate, tá? Faz parte também do jogo. Visitar obra, entregar cartão. Faz parte do game. Mas, por exemplo, eu, Valmir, eu já tenho as minhas plataformas que já me mandam caminhões de lead. Você tá entendendo? Eu já tenho o Google meu que funciona já há 10 anos ali, ligação o tempo todo. Eu já tenho meu Meta, Facebook, Instagram funcionando, mandando lead para mim. O que eu não tenho, Hélito? Gente para ir visitar o bendito do cliente. Para ir lá e fechar o negócio. Você tá entendendo? Então você que quer trabalhar como vendedor de construção civil, cara, é um ramo bom. É um ramo que, olha, faturamento é legal. É infinito. Ele não tem teto. Não tem teto. É quanto mais você vende, mais você ganha. Qualquer venda por comissão, né? Não tem teto, depende da tua... Vendedor de carro. Cara, tem muito... Eu conheço uns meninos aí, uns adolescentes, que eles vendem carro para 4 ou 5 dealers diferentes. Ele vende o carro dos caras. Só por ele ter levado o cliente lá, fechou o negócio, a sua comissão tá aqui. E hoje usa muito a internet, cara. Então a facilidade de você chegar no cliente, cara. Você tá entendendo? Você posta um carro no marketplace que nem seu é. Aí o cara tem interesse, você só faz a conexão, você ganhou a comissão. Vendedor de produto. Cara, você foi vendedor. Então, assim, eu tenho meus produtos lá. Pô, eu quero ser vendedor dos seus produtos. Pode também. Você tem a sua comissão. Então, assim, não tem como não dar certo. Tem vários caminhos pro cara ficar bem aqui nos Estados Unidos, o cara ganhar dinheiro, o cara não precisa ter a empresa dele. O cara, eu não aguento mais, eu tô com dor nas costas, eu tô todo ferrado, eu não aguento mais trabalhar. Cara, você tem experiência com carpintaria? Você tem experiência com framing? Procura uma empresa de framing e fala, eu quero ser vendedor. Eu quero vender, porque você vai abrir uma planta lá na hora, opa, você já... É fácil. Entendeu? Exatamente. É fácil para dar o estimate, é fácil para você ter a comunicação com o cliente. Então, tem experiência, né? O que você está querendo dizer é que a pessoa tem experiência. Se ela está impossibilitada ou está de saco cheio de estar lá fazendo aquele trabalho, essa opção, usar esse conhecimento que ela já tem, né? Ou seja, como você citou aí, né? Da construção ou de qualquer outra coisa, para trabalhar como vendedor desse produto, desse serviço. Excelente. Valmir, você hoje tem empresa de construção, tem empresa o grupo Gorila, né, que inclui Exato. Mecânica. Tem a Ross. A Ross é A Ross é a fábrica de produtos naturais. Fábrica de produtos naturais. Tem o Spa. Tem o Spa e essa quinta empresa inaugura dia 4 de abril. Então já está fechado. Essa é o segredo. Já seria a quinta empresa. E é um ramo totalmente diferente das outras, não é mais? Não, ela agrega no Gorila. Agrega no Gorila. Agrega no Gorila. Maravilha. No início você falou algo que eu acho muito interessante e importante, que é você estar nos lugares certos, com as pessoas certas. A gente está fazendo agora o Summit Evolution exatamente para uma mudança de mentalidade dessas pessoas que estão estagnadas e também para essas pessoas que já estão alavancadas, mas que estão em busca de parcerias, de alguém que agrega no seu business. Qual que é o recado que você daria para essas pessoas que falam, não gosto de evento, não quero estar nesse lugar?
Qual que é o recado que você daria para Cara, ela? não tem como você acender se você não estiver no meio da fogueira, irmão. Não tem como, né? Eu tenho vários exemplos pra contar, cara. Nossa, quantas vezes eu não tinha dinheiro? Meu, eu vou te falar no começo, eu não tinha dinheiro pra conseguir chegar, às vezes, você sabe essas reuniões de network? Eu comprava o ticket, eu não tinha dinheiro pra abastecer, cara. Mas eu sempre andei armado. Não com arma, não, com cartão. Chegava lá, foi assim que eu te conheci, Wellington. Concorda? Nessa reunião. Daqui pra frente, a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes a gente vai fechar contratos milionários junto. Ninguém sabe. Você tá entendendo? Eu sempre me arrumava bem. Chegava lá, meu carro sempre era mais velho de todos. Eu parava lá no fundo lá, né? Eu ficava olhando pros lados pra ver se ninguém me via. Eu parava lá escondido, eu entrava, tudo legal. E quando eu entrava, eu me comportava como um grande empresário, como eu sempre quis ser. Eu não tinha nada, eu não era nada, mas eu sabia de uma coisa: qualquer oportunidade que surgisse ali, eu ia agarrar e eu ia ser o melhor naquele lugar. Então, assim, quantas reuniões de network eu ia, cara, eu levava meu cartão, era bem apresentável, tudo. Aí um cara do nada falava assim, pô, você faz roofing, que legal. Eu falava assim, pô, me dá a oportunidade, cara, de trabalhar com você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vendi a minha imagem. É o famoso treine até ser. Se você não... Essa dica foi valiosa. Se você não sai da sua casa, mano, você não vai conseguir fazer nada. Você pode ter o melhor operador de marketing do mundo, mas você vai precisar uma hora se deparar com pessoas, com empresários, com funcionários. Você tem que lidar com pessoas. Eu tenho deficiência nisso. Aí procura o Wagner aí, que ele pode te dar um treinamento, né, Wagner? Que ele vai te ajudar aí no seu desenvolver. A sair da estagnação. Não, exatamente. Mas, Valmir, o que você falou aí vale ouro. Essa dica, se você pegou isso, porque eu acredito que a gente precisa mostrar aonde a gente quer chegar. Não é entrar num local desse, se fazer de coitadinho, de vítima, aquela coisa pedindo ajuda. Não, acredito que você já tem que chegar com pelo menos o posicionamento. Eu falei muito, eu estava falando dessa palestra que foi semana passada, que o corpo fala. A comunicação corporal, né, ela fala muito mais do que a verbal, principalmente na chegada, a primeira impressão, da forma com que você se apresenta para alguém. Se você pecar nisso aí, né, eu acredito que você ali já está mostrando para as pessoas que você é muito pequeno, que você não merece estar no meio delas. E você falando disso aí, tomou cuidado no estacionamento, mas da porta para dentro do estabelecimento você já mostrava grandeza, você já se colocava da forma que você é hoje, né? Hoje você... Ele já se mostrava da forma que ele queria chegar. Que ele queria chegar, exatamente. Exatamente. Na verdade, cara, negócios grandes só são feitos com pessoas seguras. Não tem como. Tá aí a chave. Você mostrava a segurança. Segurança. Então, assim, uma pessoa... Eu nunca tinha feito projeto grande, mas surgiu a oportunidade. Cara, eu tenho um telhado aqui de um Amazon para fazer. Você topa fazer? Você quer me dar o preço desse trabalho? Eu cheguei pro cara e falei assim, olha, eu preciso que você me ajude a precificar esse trabalho. Ele é grande demais. Porém, eu estou preparado para assumir qualquer tipo de responsabilidade que você der na minha mão. Eu quero que você confie em mim, cara. Mas aí a pergunta do cara vem, mas você consegue fazer esse trabalho? Eu consigo, mas eu preciso da sua ajuda. Ou seja, eu mostrei para a pessoa que eu não tinha condições de fazer se fosse eu a me dar o projeto. Eu tinha que precisar da ajuda dele, mas ele podia confiar em mim, que eu ia entregar o melhor para ele. Então hoje, nós que somos empresários hoje, não só nós aqui, principalmente no Brasil, o Hélio sabe disso, está chovendo empresários nos Estados Unidos ou pessoas no Brasil que querem investir aqui ou na Europa, em qualquer lugar do mundo, que querem investir aqui, buscando pessoas capacitadas para tocar qualquer tipo de business, cara. Qualquer tipo de business. Você não está entendendo. Se você começar a mostrar capacidade, as ofertas vão aparecer e surgir na sua vida automaticamente. Você nem precisa começar a procurar.
As pessoas querem, quando você começar a mostrar confiança para a pessoa, isso daí começa a se alastrar. O positivo, né, da notícia ruim, também a notícia boa também corre. Ah, notícia boa não corre não. Agora a ruim, isso daí é ditado horrível, cara. Isso daí é mentira. Notícia boa corre. Por exemplo, ó, pode confiar nesse cara que esse cara é bom. A vantagem da notícia boa é que ela só roda em mesas de gente boa. Exatamente. É um ponto muito importante. Sempre a gente consegue voltar. Para de ficar nesse miolinho de gente que você... Cara, você tá 2, 3 anos aqui, você não saiu do lugar. Começa, faz uma alta checagem da sua vida. Com quem que você tá andando? Com quem que você tá conversando? A casa que você tá frequentando? Os seus finais de semana, você tá passando com quem? Não tô falando só em questão de bebida, zoeira. Às vezes você tá na igreja com as pessoas erradas. Depende muito também da hora que o cara vai dormir. Exato, Se cara. bebeu até tarde, o corpo Muda dele é seu outro, comportamento. Comportamento, exatamente. Uma outra coisa, cara, que eu vejo, assim, ó, eu tava conversando com a minha esposa hoje. A ligação pra minha esposa foi essa daqui, ó. Olha só. Falei assim pra ela, ó. Falei, eu quero te falar uma coisa. Às vezes, sozinhos, a gente pode chegar até mais rápido. Mas eu tenho certeza que nós dois juntos, a gente é uma bomba meteórica nesse mundão aí. Nós dois juntos, a gente vai ser muito mais forte. Você tá entendendo? Então, assim, hoje, prosperidade e sucesso, irmão, começa dentro da sua casa. Como que você é com seus filhos? Como que você é com a sua esposa? E hoje, olha só, a oportunidade, Wagner, a gente poderia falar aqui por mais horas e horas, eu acredito que já a gente tá acabando o programa, né? Teve o teu tempo, porque tá bom pra caramba esse podcast, né? Eu tenho certeza que você que tá em casa quer que continue, né? Mas, por exemplo, olha só, eu sou empresário. Eu sei que o Wellington tem um talento violento. O cara é bom. O cara é bom. Mas eu sei que ele chega na casa dele, ele é um péssimo marido, um péssimo pai. Ou se não tem vícios, que não é só de cachaça e droga, não. O cara gosta de, em vez de ir pra casa, o cara vai pro boteco. Eu vou pensar antes de falar, putz, cara, será que eu vou confiar nesse cara? Agora, às vezes, o cara nem é bom, como um bom profissional, assim. Foi só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o cara nem é bom, mas o cara é um bom marido, o cara é um bom pai. Você tá entendendo? O cara tem disciplina. Compensa investir nele. Você fala assim, irmão, esse cara, se eu der uma chance pra ele, olha como muda o teor. Se eu der uma chance pra ele, eu acho que vai dar certo. Você tá entendendo? Aí entendi. O que você tá falando é o seguinte: o princípio vale mais do que qualquer habilidade que a pessoa tenha. Exatamente. Eu acho que a maior habilidade, né, Às é vezes- você seguir esses princípios. Às vezes o cara é um monstro no trabalho, mas fora do trabalho ele é uma péssima pessoa. Uma hora isso vai refletir no trabalho. Sim, Então com é melhor certeza. você pegar um cara que não é lá essas coisas no trabalho, mas que fora do trabalho ele é uma pessoa exemplar, que você vai conseguir trazer ele pro... Porque no trabalho você consegue treinar a pessoa, né? Agora, treinar a habilidade de tratar bem a esposa, os filhos, servir a Deus Isso daí é caráter, e tudo né? mais. Isso vem de Isso é casa. caráter. Isso daí já... Pode ir no Legendário, né? Dá um jeito nele lá. É, no legendário, do jeito. Ó, mas uma coisa interessante, ó, se você é empresário aqui, pequeno, porte pequeno, comece a mudar algum conceito assim, ó. Por exemplo, eu já fui pequeno aqui também, eu achava que eu tinha que andar sujo, que a minha van tinha que andar de qualquer jeito, que eu era de qualquer jeito. Então, assim, hoje eu mudei o meu comportamento completamente e isso fez parte do meu crescimento. Então, a sua imagem, como você falou, vender a imagem é muito importante. Depois que eu percebi naquele primeiro ano que eu precisava mudar a minha imagem, de primeiro ano de empresa, o que que eu fazia? Olha só, eu tinha hábitos que outras concorrentes não tinham. Por exemplo, a minha van sempre andava bem limpa. Eu lavava a minha van. Eu comecei a me vestir melhor. Eu comecei, quando eu visitava o cliente, eu passava um perfume antes de entrar na casa do cliente. Você lembra quando a gente conversou antes de estar sendo gravado que o cliente ele tem que sentir 4 ou até mais coisas nele para conseguir fechar uma venda com você? Primeiro, ele tem que ter uma apresentação legal. Então, a sua apresentação tem que ser legal. Sim. Você está entendendo? Outra coisa, você tem que ter um cheiro agradável. Você vai chegar lá na casa do cliente fedendo caatinga, irmão, de telhado, todo sujo. Eu já vendi muito trabalho assim, deu certo. Mas eu vendo muito mais bem vestido.
Você tá entendendo? Você tem que ter também uma conversa legal. Escute primeiro, depois você fala. Tem cara que vai vender, técnicas de venda é muito importante. Sim. E depois você tem que ter um produto atrativo. Sim. Senão você não vende. Entendeu? Então existe... Outra coisa, pô, eu quero crescer. Comece agora a procurar pessoas maiores que você. Você viu que você falou aí 3 coisas. As 3 primeiras coisas que você falou foi de apresentação, de comportamento, relacionado à imagem. Relacionado à imagem, a apresentação, digamos, a comunicação corporal. Né? Você falou de estar bem vestido, de estar cheirando bem porque você... Ninguém quer estar perto de pessoas que cheiram mal, ou que falam mal, que se vestem mal, que andam com carro sujo. Porque ali está mostrando o seguinte, se a pessoa cuida da imagem dela desse jeito, como é que ela vai cuidar da minha casa? Ou cuidar de mim, né, quem trabalha com estética, como é que a pessoa vai fazer? Isso entra o sorriso também, um dente bonito, limpinho. Exatamente. Então, uma barba bem feita. Cara, não adianta hoje você querer crescer com uma mentalidade de pessoas medíocres e pequenas, cara. Você não cresce. Eu conheço hoje pessoas que começaram depois de mim que são maiores do que eu. E estão super bem. Eu conheço pessoas que começaram junto comigo e quebraram. Eu quero frisar um pouco na área da estética agora, assim, que é um ramo também que a gente trabalha, eu e minha esposa junto. Ela é dona do Brazilian Beauty Spa na cidade de Peabody, lá aqui no norte de Boston. E quando a gente tinha uma salinha pequenininha, antes era uma salinha bem pequena, só cabia uma maca apertada. A minha esposa, todo dia, ela ia trabalhar bem vestida, cara. Maquiada, cabelo escovado, bem apresentável, como se fosse a dona de 50 spa. E eu falava pra ela assim, você tá no caminho certo, você vai crescer logo, você vai crescer logo. Isso traz autoridade, cara. Você tá entendendo? As pessoas, eles querem ter funcionários perfeitos, mas eles se comportam como uma criança, cara. Você tá entendendo? A pessoa, ela quer ter os melhores empregados. Ela quer que os empregados sejam limpos, mas o cara não é limpo. Você começa pela van, pela caminhonete do cara, é um chiqueiro. Você tá entendendo? Aí ele exige a limpeza do funcionário lá na obra. Eu já vi isso acontecer em canteiro de obra. O cara fala assim, seu trabalho, que sujeira essa obra toda. O cara fala, começa dentro da sua caminhonete. A porquice que tá dentro da sua caminhonete. Então é mentalidade, cara, é mudar, tem que mudar, né? Eu tenho problema aqui na questão, vamos supor, eu tenho problema emocional, procura um terapeuta, cara. Procura uma igreja, procura, sei lá, qualquer coisa para te distrair. Procura ajuda, né? Procura ajuda, vai praticar um esporte, vai fazer alguma coisa, sai dessa toca, velho, e vai crescer, que você tem muita coisa aí para acontecer na sua vida de bom, né, não? Com certeza. Não, e falou tudo. Essa parte que tu falasse de esporte e tudo mais, a gente é digamos, entusiasta disso, né, Wellington? De estar... Eu penso o seguinte, né, que se você tiver um corpo fraco, a tua mente vai ser fraca automaticamente. Sim. Não tem como, né? É isso. Então, às vezes a pessoa não cuida da alimentação, não cuida, né, de uma hidratação, não dorme, como o Wellington falou, não tem um sono de qualidade. E às vezes as pessoas pensam, já faz tanta coisa, adicionar mais atividade física diária, tudo isso, e as pessoas não entendem que isso é o essencial para te dar combustível para as outras coisas, né? Bom, Valmir, eu não sei como é que tá o teu tempo, tudo, mas, que papo bacana. E eu prometo pra vocês, eu vou trazer esse cara de volta aqui. E ele vai vir aqui, tem muita coisa, é muito conhecimento. Que eu falei bastante, gente. Não, e falou pouco. Ele só deu, digamos, uns spoilers, né? Depois a gente vai aprofundar. Deu aula. Deu aula. É isso. Isso é importante. Eu me senti muito à vontade de estar aqui com vocês. Aqui. Eu achei que, na verdade, nem parece um podcast, parece uma conversa. Eu acho que se estivesse na minha casa, a gente virava a noite conversando, ia conversando. Por isso que a gente está no Vida Inteligente da América. Na próxima vez, quem sabe a gente traz aí outros tipos de bebida aí, refrigerante, para não precisar tomar água da torneira. Mas pro pequeno empresário é isso, cara. Procura pessoas melhores, cara. Que a conversa, você vai ver como que fica agradável, não? Exatamente. Então você, pra gente finalizar aqui, eu não sei se o Wellington tem mais alguma pergunta que quer fazer para ele, Wellington. Vai lá? Não, tá perfeito.
Hoje. A pergunta dele, você vai pagar minha janta? Você vai pagar hoje? Eu pago, hoje eu pago. Vai, Então, hoje é vamos. por minha conta. Então vou junto. Vou Bora. Vou dar Joyce embora sozinho. Hoje eu vou abençoar vocês aí, bora? Só um pouquinho. Perdão. Meu Deus. Fica emocionado? Não, quase. Bora, vocês podem escolher aí, vai. Não, eu queria perguntar o seguinte, para finalizar, deixar você... Aqui no Vida Inteligente eu sempre peço que a pessoa deixe um recado final, mas antes do recado final, hoje as pessoas estão nos assistindo. Seja ela que está estagnada, o negócio não está crescendo, ou aquela que está com medo, gostaria de ter o próprio negócio, mas está com medo de abrir. O que você dá de conselho para essa pessoa que quer começar? Então tá, eu falei dos 4 pilares aí, eu acho que é muito importante. Segunda coisa, escolha uma área que você quer atuar. O que você quer fazer? Você quer trabalhar com o quê? O que você gosta de fazer? Na verdade, nem que você goste. Escolhe alguma coisa que você pode aprender a gostar lá com o longo do tempo. Escolha alguma coisa, entendeu? E depois vai para os 4 pilares aí. Então, eu escolhi, por exemplo, vamos supor, eu escolhi trabalhar no ramo da construção ou no ramo do transporte. Primeira coisa, nota 10, você escolheu alguma coisa, já é um bom começo. Já é um excelente começo você saber o que você quer fazer, certo? Depois, busque as pessoas certas. Quais são as pessoas certas? Um contador bom, uma seguradora boa, um advogado bom e uma empresa de marketing para te dar estratégia. Entendeu? Então eu vou falar, eu disse que ia acabar, mas não, esse papo tá bom. Olha só, eu vejo que muitas das empresas, acredito que você já deve ter aberto alguma empresa desse tema também. Às vezes você tem o capital para investir, tem a vontade, gosta do ramo, mas tem uma coisa que eu vejo que muita gente peca. Fazer uma análise de mercado. Onde que você vai vender, qual área que vai atuar, onde que você vai buscar cliente, esse tipo de coisa. Vamos supor que a pessoa abriu sem isso. Não, conseguiu aqui o contador, tudo isso. Eu sou um cara muito bom para cortar cabelo, vou abrir uma barbearia, vou abrir tudo. Mas de repente ela abre num local que não tem, de repente, a comunidade que ela gostaria de trazer, ou às vezes não fala o inglês direito para atrair clientes americanos, né? Eu tô falando de pessoas aqui nos Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos. E também vai servir para o Brasil isso. Depois que a pessoa começou desse jeito, o que você recomenda ela para ajustar o negócio dela para ela poder crescer? Eu sou muito radical. Então, assim, eu vou te falar uma coisa assim que eu acho que é o radicalismo total. Eu quero que você me fale aqui, principalmente nesse estado, ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, alguma coisa que se abre e não dá certo. Me dá um exemplo. Me dá algum exemplo, assim. Vem algum exemplo rápido na sua cabeça? Não veio nada. Sabe por quê? Porque tudo que abre aqui, bem administrado, dá certo, irmão. Bem administrado. Mas eu vejo muitos negócios estagnados. Sim. Então, estagnação. E não tem nada a ver com o negócio, estudo de mercado. Exatamente. Então, vamos lá. Estudar o mercado é muito importante, tá? Isso é muito importante. Localização. Principalmente você que vai montar um business físico. Por exemplo, você vai montar uma oficina mecânica, você vai montar um body shop, você vai montar uma loja. Estude primeiro se aquele local ele pode ter o seu business. Começa por aí. Existe, nas cidades existe a zone área. Então vamos lá, pode alongar mais 10 minutos aí? Com certeza. Então tá, você vai começar um business. Primeira coisa que tem que saber é se aquela região aceita seu business. Eu já vi pessoas alugarem lugar para montar restaurante e naquele lugar não pode ter restaurante. Já começa o fracasso aí. A pessoa alugar uma warehouse, tentar converter ela para oficina mecânica e não pode ser oficina mecânica. A Aurobari eu já ouvi. Aurobari. Então, assim, primeira coisa, faz um estudo de mercado, de geolocalização, para saber o público que você quer atingir. Eu quero atingir o público do brasileiro, eu quero atingir o público americano, o público hispânico. Depois que você fazer esse estudo de geolocalização, você começa... então não tem como você estagnar. Você começa a trabalhar com aqueles 4 pilares para aquele determinado público. Então por isso que eu falo que não tem como dar errado. Por quê? Vamos supor...
Ah, eu abri um salão de cabeleireiro lá numa cidade que só tem americano, ou num estado que só tem americano em New Hampshire. Não adianta você fazer marketing em português. Você vai ficar estagnado. Concorda? Concordo. Não adianta você querer, eu abri lá no interior do Maine. Eu abri um mercadinho brasileiro lá. Você não quer vender muito, porque lá você fez um estudo que lá só o seu vizinho é brasileiro. O resto da população é tudo americano. Então quem vai comprar é só o seu vizinho. Você fica estagnado. Estratégias funcionam em qualquer lugar do mundo. Não existe business estagnado. Existe estratégia mal feita. Então, por exemplo, eu abri a minha oficina mecânica. O meu primeiro público era brasileiro. Eu errei. Depois eu comecei a mudar para o público americano. Tá dando super certo. Pode acontecer isso. Eu poderia ter ficado estagnado. Já era para mim ter fechado as portas do meu business. Mas eu mudei a minha estratégia. Então, estratégia no business, contando com esses 4 pilares aí, são extremamente fundamentais. Eu vou contar um exemplo para você. Tem muita gente, tem muito brasileiro que quer ter business aqui nos Estados Unidos e vender para brasileiro. Só que ele quer vender para brasileiro onde não tem brasileiro. Pode dar certo? Pode, se você tiver um marketing legal que alcance aqueles brasileiros através do Meta, que é Facebook, Instagram, dos bazares. Você pode conseguir levar esse público para lá. Mas se você quiser que o público entre no seu business, você tem que fazer um estudo de geolocalização. Então, eu vou contar uma coisa que libertou a minha esposa. Quando a minha esposa, principalmente na estética, ela entendeu que a população maior aqui dentro dos Estados Unidos, é uma ignorância isso, né, velho? Que o maior público aqui é o quê? Americano. Por que você está queimando dinheiro e queimando bala para trabalhar com brasileiro? Faz sentido? E você sabe que nesse... O brasileiro pode deixar no boca a boca, né? Não, nessa questão que aconteceu ano passado aí, que eu não gosto de estar falando aqui no podcast sobre esse assunto enfim, eu acho que entenderam, você que está em casa também entendeu. Muita desculpa acontece. Por quê? Não é que é desculpa, aconteceu realmente, porque eles focaram somente em público brasileiro. Por exemplo, na Brother de Everett aqui, duas barbearias, os caras fecharam e vazaram, voltaram para o Brasil. Ou seja, por quê? O público deles 100% era brasileiro. Aí os brasileiros pararam de frequentar e aconteceu isso. E o que você falou aí realmente é uma verdade, que muita gente não se atenta a isso, né? A pessoa vem para cá. Primeiro, às vezes tem gente que... Eu conheço pessoas que estão aqui há 25 anos. Eu conheço pessoas que há 25 anos e não falam inglês. Né? Não falam inglês. Pô, tu vive no... Você não fala inglês, você está há 30 anos aqui, contrate alguém que fala inglês. Não existe aqui skills, não tem desculpa, cara. Sim, exatamente. Eu vou falar 2 profissões aí que vocês dois acabou de falar. O mecânico brasileiro e o barber brasileiro. É muito mecânico que vai na sua casa trocar sua pastilha. E o cara não importa de pagar ele. Ele não tá nem aí com você que tá pagando um absurdo para manter um shopping aberto. Da mesma forma que tem gente que vai em casa cortar um cabelo. O cara que tá pagando 25 ali, ele prefere pagar os 25 ali do que ir lá pagar 35 no lugar que você paga caríssimo para manter o seu barber aberto, entendeu? Então, por isso que entra a ideia de focar no público americano. Você não vê americano com uma caminhonete cheia de ferramenta e trocar pastilha de ninguém na porta da casa dos outros, não, cara. Na verdade, o público americano, ele busca segurança, cara. Sim. Segurança e garantia. Eu tenho. Entendeu? Você não precisa, você não precisa ser fenômeno, mas você tem que ter segurança, garantia e um documento que prove aquele trabalho que você está fazendo. Entendeu? Não existe boca a boca. O americano falou, tá falado negativo. Tem que ter documento, tem que ter evidência, tem que ter foto, tem que ter vídeo, tem que ter report, tem que ter relatório. Eu poderia aqui, um dia se eu for... Eu tô me autoconvidando agora. Com certeza. Eu poderia falar de estrutura de empresa aqui. Bora, então. Você tá entendendo? Como que uma empresa ela fica sólida? Como uma empresa ela não tem problema na corte? Como uma empresa ela consegue fazer o cliente pagar sem reclamar assim que o produto é entregue? Como que uma empresa consegue fazer um cliente dar um good review assim que é o produto entregue no final? Você tá entendendo? Isso daí é gestão de empresa, cara. Quantas pessoas aí, principalmente brasileiros, que às vezes tem zero conhecimento jurídico,
toma o cano aí e acabou, perdeu o dinheiro. Por quê? Porque ele não sabe que ele pode simplesmente ir fazer um small claim na corte, ele pode fazer um notice to the owner, mandando um e-mail pro cara, e ele vai receber. O americano, ele morre de medo de ter que ir na corte. Ele vai receber. Mas por ignorância, muitos deixam pra lá e vai embora perder o dinheiro, cara. Então eu acredito o seguinte, ó. Vamos finalizar essa pergunta sua. Você tem dinheiro, você quer abrir uma empresa, ou se você está estagnado, procure alguém que tire você dessa estagnação. Procure um profissional capacitado, talvez procure o Wagner, que ele pode te mentorar e pode falar assim, ó, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Então, não existe empresa estagnada. Tem empresa com pouca estratégia. Se a cara tem estratégia, velho, ele vende avião caindo, irmão. É isso aí. Você tá entendendo? Sensacional. Valmir, deixa aquele recado final para o nosso público que está em casa e prometo que eu vou trazer ele aqui. Daí tem que ver se ele vai aceitar, né? Pra gente falar de estratégias aí então. Tá bom, vamos lá. Volta o vídeo. O conselho que eu dou para você é o seguinte: volta esse vídeo, assiste, que você vai aprender muito mais e você vai não pegar atalho, mas você vai evitar cometer alguns erros que você talvez cometeria se você não tiver seguindo aqui, né, os principais, os 4 primeiros pilares que o Valmir falou aqui no início do vídeo. Então volta lá e assiste. Valmir, recado final então. Cara, eu sou um cara muito espiritual agora e eu tive uma visão aqui de falar uma coisa. Eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu quero falar para você que está estagnado, que você que não sai do seu lugar. Não deixe a família que te fez estragar a família que Deus te deu. E não deixe a família que te fez estragar os sonhos que Deus te deu. Eu não sei por que eu falei isso. Não, mas eu entendi. Você tá entendendo? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Para bom entendedor, a família que te fez, lembra, tá? Não é a família que você tá construindo ou construiu. É a família que te fez. Vamos deixar no ar essa pergunta. Elton, considerações finais? Quem for voltar ao vídeo, pega um caderno para anotar todos os insights. Show. Não deixe de curtir, compartilhar, ativar a notificação do sininho. Eu até esqueci de pedir lá no começo, mas você que veio, que ficou até agora, eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sensacional. Muito obrigado a sua participação aqui hoje, fazer essa visita pra gente. Volte sempre e volte para falar, né, das estratégias e tudo mais. Valeu, Wellington. Obrigado. Parceiro hoje aqui, né? Obrigado. Valeu, Valmir. Obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe grandemente. A gente se vê no próximo Vida Inteligente na América podcast.